Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais esse dia, onde nós vamos fazer mais uma breve reflexão sobre a palavra do Senhor, e o alimento para a vida no dia de hoje está no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 2, versículo 27. Marcos, capítulo 2, versículo 27, onde a palavra do Senhor diz assim: E disse-lhes Jesus: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Quando tratamos de assuntos espirituais pertinentes ao reino de Deus, é indiscutível que o papel de convencimento, ou seja, quem convence o homem, é sempre o Espírito Santo. Tanto é verdade que em João, capítulo 16, versículo 8, está escrito que é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, a ideia desta reflexão não é convencer ninguém. Mesmo porque, ainda que eu tivesse todos os argumentos irrefutáveis, não seria suficiente para que eu convencesse alguém. Porque não se trata de obra humana, mas de uma obra da Trindade, e só a Trindade, através do Espírito Santo, pode revelar e convencer você a isso, e não um conjunto de textos bíblicos ou de raciocínios lógicos. O propósito aqui é externar aquilo que eu acredito e que a Bíblia Sagrada me arremete a saber, e que é defendido por muitos estudiosos cristãos. É tentar, de alguma forma e resumidamente, propor sobre o assunto se é necessário guardar o sábado para que alcancemos a salvação. A primeira coisa que devemos saber é que compreender esse assunto de guardar ou não o sábado é uma obra de conversão a Cristo e não de convicção intelectual. Jesus disse: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para entendermos isso, é necessário que conheçamos o propósito do Antigo Testamento e o propósito do Novo Testamento. Veja que Jesus Cristo cumpria todos os costumes do povo judeu. Tanto que quando ele completou o 8º dia de vida, ele foi circuncidado por José e por Maria. Aqui já encontramos uma contraditória, porque os que defendem guardar o sábado nos dias de hoje, muito provavelmente não são circuncidados. Jesus nunca ensinou seus discípulos a guardarem o sábado, o que também sugere uma pergunta: por que ele não deu ênfase a isso se é um mandamento tão importante? Ao contrário, quando ele foi refutado pelos religiosos da época, Jesus não se importou em nenhum momento em dizer que o sábado deveria ser guardado perpetuamente, e nem que deveria ser aplicado à igreja. Na verdade, o que Jesus disse está escrito em Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciada as boas novas do reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Veja que a lei e os profetas permaneceram até João Batista, mas quando Jesus foi crucificado, a lei do Antigo Testamento foi abolida, e nenhuma delas se aplica a nós nos dias de hoje. Muitos se apegam ao livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, onde está escrito que assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Esta passagem, diferentemente do que muitos interpretam, não afirma nada sobre guardar o sábado. Deus santificou o 7º dia, após ter concluído sua obra. Gênesis não tem nada a ver com a guarda de sábado. A instituição da guarda do sábado só veio acontecer depois que o povo de Israel saiu do Egito. Tanto é verdade que nenhum dos personagens bíblicos, nenhum dos patriarcas guardava o sábado. Não existe nenhuma passagem bíblica mencionando que Abraão, Isaac, Jacó, José praticavam este ato. Agora, por que a Bíblia não menciona que estes homens guardavam o sábado? É simples, porque o mandamento de guardar o sábado é exclusivo para o povo de Israel, conforme o livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 13 e 14. Tu, pois, ó Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações,
para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. A Bíblia deixa muito claro. Quanto aos estrangeiros, que é mencionado em Êxodo, capítulo 20, versículo 10, os estrangeiros que moravam em Israel teriam também que guardar o sábado. Mas isso não quer dizer que outros povos, ou até mesmo a Igreja de Cristo, teria que fazer o mesmo. Não, mas que todo estrangeiro que estiver em Israel precisa cumprir a lei determinante de lá. Todo estrangeiro que entrar em outro país precisa obedecer à lei do país que ele está. O melhor para você, na verdade, que é um cristão, é obedecer aos mandamentos que são atribuídos no Novo Testamento para a Igreja de Cristo. Obedeça a Jesus Cristo, conforme está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 37 até o versículo 40. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém e graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, peço que o Senhor nos dê entendimento para compreender a sua palavra sobre a nossa vida. E que damos cumprimento ao mandamento ordenado pelo Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos livre de toda religiosidade para que possamos verdadeiramente ser adoradores em espírito e em verdade. Amém e graças a Deus.